Boa noite de novo, mas tudo bem, né? A apresentação inicial já foi feita, essa é a live de número 139, que está, vamos assim dizer, né? À medida que houve a pandemia, nós entendemos que devíamos ter, né, sempre as pessoas que queiram estar em contato conosco para estarem aprendendo, né, os pensamentos novos, né, o que a doutrina nos oferece. Tá? Bom, a Covid-19 mata 700 mil pessoas e vitima grupos mais vulneráveis. Está havendo muita mentira sobre a vacina nas redes sociais. Então tome cuidado, porque negacionismo mata. Tá? Ganhadores da noite. O ganhador do quadro, Dudinha Ribeiro. Dudinha, faça contato com a gente para você poder estar retirando o seu presente, tá? E a ganhadora do livro, que não mora na cidade de Tambaú, mas parece no centro de Tambaú, pode também estar pegando esse presente que a live 139 te oferece, né? Que seria o livro, ou o Evangelho segundo o Espiritismo, ou o Livro dos Espíritos, a Ana Lúcia Bonardi. Ana Lúcia, por favor, faça contato com a gente para poder estarmos fazendo, entregando a você o presente que você ganhou essa noite, tá? Bom, o livro que nós vamos fazer a leitura de hoje é o Médico Jesus. Ele tem 150 páginas e 49 capítulos. E as páginas que serão lidas serão as 140 a 142. Nós temos na Bíblia aquela informação, né? Honrai vosso pai e vossa mãe. Tá? E tem a ver com isso, porque ele está dizendo aqui, perdoe os seus pais. Se você chegar a um ponto em que possa amar a si mesmo, em que fique realmente extasiado por existir, em que a sua gratidão não conheça limite, subitamente sentirá um grande amor surgindo para com seus pais. Eles foram as portas para você entrar na existência. Sem eles, esse êxtase não teria sido possível. Eles, os pais, o tornaram possível. Tá? Quem disse isso foi Osho. Né? O Osho é um pensador, eu não sei, indiano. Ele tem palavras muito interessantes. E o Médico Jesus é feito pegando o pensamento de alguns e o De Luca passando para nós uma explicação mais ampla e mais direta sobre esse assunto que nós estamos falando, né? Então, sobre o prisma espiritual, todas as doenças têm origem no estado de não perdão. Olha que interessante. Quando a gente fala que perdoar é importante, né? A gente pensa que não, mas é fundamentalmente importante. Quando se fecha a porta do coração, somente o perdão é capaz de abri-la. Quando a enfermidade se manifesta, precisamos olhar à nossa volta e perguntar a quem estamos precisando perdoar. Olha que bonito. É provável que, dentre as pessoas mais próximas, seus pais sejam as pessoas às quais você mais esteja necessitando perdoar. Todos nós sofremos algum tipo de violência na infância. Em algum nível, recebemos maus tratos, sejam eles físicos ou emocionais. Nossos pais também eram aves feridas, por falta de respeito daqueles que os educaram. Imaginem vocês que eu tenho muito pouca informação sobre os meus avós. Meus bisavós, eu desconheço. Quer dizer, nós estamos falando de... Meu pai nasceu em 1910, né? Quer dizer, nós estamos falando de coisa de pouco mais de 100 anos, né? A gente já não sabe mais como funcionavam as coisas. Mas o que nós podemos ter certeza é que a ignorância era muito grande. No que faltava educação, faltava uma série de coisas, né? Porque não perdoamos é que promovemos tantas guerras. Porque não perdoarmos é que vivemos tão doentes. Porque não perdoamos nossos pais é que projetamos esses conflitos nos nossos relacionamentos de agora. Abençoe seus pais. Veja-os como pessoas iguais a você. E assim poderá compreendê-los em todos os seus feitos, em todos os seus enganos. Quer dizer, quando a gente vai julgar alguém, né, a gente deve entender o seguinte: a pessoa talvez não tenha tanta informação, tanto conhecimento, assim como nós também temos falhas horríveis. Nossos pais
são as raízes da árvore da nossa vida. Se nossos galhos estão hoje secos e doentes, precisamos refletir se o problema não está na raiz. Se as pragas do ódio e do ressentimento estão afetando as raízes, a árvore não crescerá saudável e nem dará bons frutos. Não apenas as doenças, mas até mesmo a falta de prosperidade pode estar associado aos problemas de relacionamento com os genitores. Se procuramos Jesus para que Ele nos cure as enfermidades, aceitemos logo o remédio que Ele prescreveu de perdoar 70 vezes 7. É muito, né? 7 vezes 7, 490 vezes. Mas eu acho que ele tem razão. Nós precisamos compreender isso. Comece agora com seus pais. Mas não vire esta página ou feche esse livro sem, ao menos, transmitir a eles um pensamento de compaixão. É assim que o amor começará a cobrir você de todos os seus enganos, né? Quando a enfermidade se manifesta, precisamos olhar à nossa volta e perguntar: a quem precisamos perdoar? Antes de perdoar, eu acredito que todos nós devemos ter um ímpeto dentro de nós, que seria justamente a gratidão. Afinal de contas, que força nós fazemos para termos a saúde? Aliás, nós só fazemos a força para perder a saúde, né? Comemos mais do que devemos, bebemos mais do que devemos, e, de repente, o importante é que a gente saiba exatamente fazer as coisas de uma maneira como que realmente o Evangelho nos mostra muitos aspectos, né? Inclusive a lei de causa e efeito, né? Tudo que nós fazemos vem para nós. Se nós quisermos realmente buscar a evolução, se nós quisermos realmente crescermos enquanto seres humanos, para que a gente possa realmente sair dessa encarnação tanto quanto melhor do que quando a gente aqui chegou, porque nesse caminho nós tivemos uma casa como essa aberta para nos dar informações fantásticas, que no sentido, e dar para nós um sentido de vida mais forte, mais positivo. Muito obrigado, fiquem com Deus. Boa noite a todos. O Evangelho de hoje é o capítulo 8. Bem-aventurados os puros de coração. O item é 1, 2, 3 e 4. Deixar vir a mim os pequeninos, as crianças. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Mateus. Então lhe apresentaram os meninos para que os tocasse. Mas os discípulos ameaçavam os que lhe apresentavam, o que, vendo Jesus, levou-o muito a mal, e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que lhes assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-os, e pondo as mãos sobre eles, os abençoava. Marcos. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui todo o pensamento de egoísmo e de orgulho. Eis porque Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, como já a tomara por símbolo da humildade. Essa comparação poderia não parecer justa, se considerarmos que o espírito da criança pode ser muito antigo e que ele traz, ao renascer na vida corpórea, as imperfeições de que não se livrou nas existências anteriores, precedentes. Somente um espírito que chegou à perfeição poderia dar-nos o modelo da verdadeira pureza. Não obstante, ela é exata do ponto de vista da vida presente, porque a criança, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Aliás, Jesus não diz de maneira absoluta que o reino de Deus é para elas,
mas para aquelas que se assemelham, né, que se pareçam com elas, a maneira delas serem. Mas, se o espírito da criança já viveu, por que não se apresenta, ao nascer, como ele é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados delicados, que só a ternura materna lhe pode dispensar. E essa ternura aumenta diante da fragilidade e da ingenuidade da criança. Para a mãe, seu filho é sempre um anjo, e é necessário que assim seja para lhe cativar a solicitude. Ela não poderia tratá-lo com a mesma abnegação se, em vez da graça ingênua, nele encontrasse, sob os traços infantis, um caráter viril, mau, e as ideias de um adulto, e menos ainda se conhecesse o seu passado. É necessário, aliás, que a atividade do princípio inteligente seja proporcional à debilidade do corpo, que não poderia resistir a uma atividade excessiva do espírito, como verificamos nas crianças precoces. É por isso que, aproximando-se à encarnação, o espírito começa a perturbar-se e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo. Durante certo período, ele permanece numa espécie de sono, em que todas as suas faculdades se conservam em estado latente. Esse estado transitório é necessário para que o espírito tenha um novo ponto de partida, um começo novo, e por isso o faz esquecer, na sua nova existência terrena, tudo o que lhe pudesse servir de estorvo. Seu passado, entretanto, reage sobre ele, que renasce para uma vida maior, moral e intelectualmente mais forte, sustentando-o e secundando pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente o seu desenvolvimento, acompanhando o crescimento do corpo. Pode-se assim dizer que nos primeiros anos o espírito é realmente criança, pois as ideias que formam o fundo do seu caráter estão ainda adormecidas. Durante o tempo em que os seus instintos permanecem latentes, ela é mais dócil e, por isso, menos mais acessível às impressões que podem modificar a sua natureza e fazê-la progredir, o que facilita a tarefa dos pais. O espírito reveste, pois, por algum tempo, a roupagem da inocência. E Jesus está com a verdade, quando, apesar da anterioridade da alma, toma a criança como símbolo da pureza e da simplicidade. Então Jesus quer que os homens se entreguem a Ele com a confiança e a simplicidade e o amor das crianças, porque as crianças não têm a tendência perversa. Mas Jesus mostra que para entrar no reino de Deus, devemos assemelhar as crianças, mas não ser criança. Devemos trabalhar a nossa inteligência com sabedoria, usar as leis morais e praticar a caridade. No Evangelho é mostrado porque devemos vir como criança, facilitar aos pais o nosso ensino, para que aprenda com os pais, para que a gente aprender com os pais, possamos no tempo apropriado resgatar nossos erros e fazer as nossas transformações para poder ganharmos o reino de Deus. Por isso, esse sistema de ser criança, o tempo correto, para a evolução, para as melhoras. Então que a gente possa aproveitar esse tempo de agora para nós melhorarmos, para nós mudarmos, a caridade, o amor, as mudanças. Fiquem com Deus.
abençoe. Nessa noite, né, que nós somos premiadas com a chuva que cai mansa, que Deus nos conceda sempre as bênçãos para que a gente possa estar fazendo a nossa parte, a nossa melhora, a nossa reforma tão importante. Quanto ainda nós erramos, Senhor, mas nos ajude a entender essa verdade, que o Evangelho contém as máximas morais do Cristo, né? Então aqui estão todas as instruções que para a gente viver bem. E é buscando, né, nessas informações que são a verdade trazida pelos espíritos que viveram aqui como nós, né? E hoje se encontram no mundo espiritual, querem deixar a sua leitura, querem deixar a sua verdade, que tudo que viveram e como se transformaram, hoje se tornando espíritos melhores. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração. Está dentro das bem-aventuranças, né? Que nós temos que fazer uma série de mudanças, de transformações, acalmando, fortalecendo o nosso coração, o órgão do sentimento, da esperança. Por isso ele fala, aqui ele compara as crianças, né, na sua pureza, para que possamos ganhar os céus, é preciso, né, ter puro o coração. Que pureza é essa? Que se assemelha à criança, né, à inocência que apresentaram, né, os discípulos, as crianças, a fim de que Jesus as tocasse. E como seus discípulos afastavam, achando que as crianças iam incomodar Jesus, ele fica bravo com os discípulos, né? E falando, não, o maior exemplo, né, da humildade está nas crianças. Deixe que elas se aproximem para que possamos tirar uma lição de amor, né? De moral, desses pequenos seres de passos vacilantes que vêm nos ensinar como devemos proceder. Porque nós vamos nos remetermos lá nas encarnações passadas, tornando uma criança, né? Que a melhor forma de ser auxiliado, assistido de erros é quando a gente se torna uma criança, né? Porque a gente vem e nesse período, até os 7 anos, nós somos, tudo em nós está adormecido. Então é o momento propício para que os pais, né, eduquem seus filhos à luz da doutrina, né, da verdade espiritual. Porque ela se torna, ainda ela não errou. Então ela tem mais facilidade, porque todos os órgãos estão adormecidos,
Então ela não tem aquele ímpeto de raiva, de perturbação que nós aqui maiores temos. Então você pode estar falando com ela, ela escuta, ela é mais dócil. Através desse amor, né, desse envolvimento, é que nós vamos ajudar a criança a entender o que realmente ela tem necessidade de aprender. Por isso ela, não é? Ainda ela não tem esse sentimento de raiva, de rancor e de tudo que esses erros, né, que tanto nos deixa inferiores e faz a gente, qualquer coisinha, nós melindramos e nós temos aquela dificuldade em perdoar, em amar realmente, né, em fazer essa transformação. Então, é preciso, né, que nós possamos saber também, né, que isso é possível. Porque a criança é um espírito, muitas vezes, é um espírito que já vem de encarnações e encarnações, trazendo dívidas, né? Trazendo dificuldades para o aprendizado. Então, vamos aproveitar, né, enquanto ele nos escuta e aceitam tudo aquilo que a gente vai ensinar, porque ainda ele não tem esse instinto de revolta, de ficar bravo, de querer, assim, retribuir, não é, o que ele recebeu. Não, vamos aproveitar esse instante para educar, para ensinar os nossos filhos, né? Os pais são responsáveis. Esta comparação poderia não parecer justa, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito velho e que trazem renascendo para a vida corporal as imperfeições das quais não se despojou nas suas existências passadas. Não se despojamos. Então, a gente traz ainda muita coisa para consertar nessa encarnação. E aproveita, então, enquanto, né, ele está mais bebê, escuta ainda, aceita a mãe, né? Não questiona, porque muitas vezes traz, né, falhas grandes. São pessoas, são crianças que depois vão se transformando em adultos problemas. Então, uma grande chance Deus nos concede de podermos estar instruindo os nossos filhos. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque esses verão a Deus, não é? Então, a coisa mais importante, a pureza do coração, é inseparável da simplicidade e da humildade e exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Por isso Jesus toma a infância por emblema dessa pureza, como a tomou para da humildade. Então, vamos aproveitar essa oportunidade que Deus está nos concedendo e vamos fazer, né, mais crianças mais cordatas, mais humildes, crianças com um certo entendimento, responsabilidade,
para fazer um mundo mais feliz. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente impulso à medida que se desenvolvem os órgãos, de onde se pode dizer que durante os primeiros anos o espírito é verdadeiramente criança, porque as ideias que formam o fundo do seu caráter ainda estão adormecidas. E é nesse período que você pode transformar as crianças, não é? Quando elas dormem, a gente possa também, né, na cabeceira da cama, ministrando o passe, né? E falando palavras de amor, de esclarecimento, de humildade, nós podemos, elas vão escutar, e por isso também o que nós dissermos, elas estão aptas a transformarem-se, escutando os nossos conselhos, elas têm a possibilidade de fazer uma grande transformação. Que Deus nos abençoe. Boa noite a todos. Então, o evangelho de hoje, né? Deixar vir a mim as criancinhas. Aí eu estive pensando, o que Jesus quer dizer com isso? O evangelho é muito bem explicadinho, né? Os espíritos de luz vêm e nos explica perfeitamente. A gente que às vezes interpreta de forma errada, mas o evangelho está bem explicadinho. Aí até a gente conversou sobre isso ontem na nossa reunião e assim, eu disse, né, e torno a dizer, o que Jesus quis dizer para a gente. Se o espírito, quando reencarna, a gente sabe que não teve só aquela vida, a gente não foi criado no momento que a mãe ficou grávida ali. Não foi, ali é só o corpo que foi criado naquele momento. Nosso espírito já vem vindo de muitas encarnações. Então, nosso espírito viveu outras vidas, fez coisas boas, fez coisas erradas, né? Não é assim, a gente fala, a gente está aqui resgatando. A gente tem que enxergar que nem todo mundo está resgatando. Tem pessoas que nascem para evoluir, tem pessoas que nascem com missão ou por amor, né? Então, cada caso é um caso, né? A maioria a gente sabe que é resgate, olhando para dentro da gente, a gente conhece o que a gente veio fazer aqui na Terra. Então, o que Jesus quis dizer com isso? Quando a gente nasce ali naquele corpinho, Deus dá para a gente o esquecimento, que já é uma misericórdia, que a gente, se a gente se recordasse das vidas passadas, a gente não ia suportar, né? Saber que a gente errou, que os outros errou com a gente, que muitas vezes nós somos devedores dos pais, ou os pais nossos. Então, a gente tem o esquecimento. Aí é que está a chave. Quando a gente tem o esquecimento, é como se fosse um livro, nós somos um livro de folhas brancas, aonde a gente vai começar a escrever uma nova história. E Deus deu para nós ainda mais. Os nossos pais, os nossos familiares, pessoas que nos amam, o nosso protetor, o nosso anjo guardião, né? Para nos auxiliar para essa nova vida, para que a gente possa escrever uma vida melhor do que a gente teve, né? Em vidas passadas. Sempre Deus nos auxilia. E a gente não reconhece, a gente sempre acha que a gente está abandonado por Deus, e não estamos. Então, aí é que vem a pureza que Jesus quer falar para a gente. Porque se a gente olhar para o Espírito como um Espírito que vem vindo de outras vidas, fala, nossa, mas como? Né? Que Jesus fala que a gente tem que se assemelhar a uma criança. Mas Jesus diz que não é a uma criança, mas é o que a criança tem nela ali, naquele corpinho
que ela está naquela fase de esquecimento é a pureza, é a simplicidade, é o amor, né? A criança, a gente às vezes fica brava com ela, a mãe corrige e dali nem olha, minuto, ela já vem abraçando, beijando, falando que ama, né? Então é a pureza. A gente não faz isso, né? Quando alguém faz alguma coisa pra gente, a gente fica magoado por dias, né? E a criança não, ela resolve ali, naquele momento, né? Então é isso que Jesus quer dizer pra gente, né? E tem tantos fatos da nossa vida, né? Eu mesmo me lembro, eu até acho engraçado, quando eu era pequena, que eu fazia muita arte, né? A minha mãe olhava para aquilo e sabia que eu não sabia o que estava fazendo, que eu era pequena, não tinha noção. E ela achava engraçado e não podia rir, porque senão como que ela ia me corrigir, né? E ela não aguentava segurar o riso. E ela sorria e falava assim: olha, Denise, eu estou sorrindo, mas é de nervoso, viu? A minha mãe era a única pessoa que sorria de nervoso. Então eu guardei isso para mim, né? E às vezes eu falo isso com meus filhos, meus netos, eu estou rindo de nervoso, mas é porque eu estou achando engraçado o que ele está fazendo, né? Mas eu não posso rir, tenho que corrigir. Então a pureza da criança é muito lindo, é tão gostoso você sentar no chão e brincar com uma criança. Você esquece todos os problemas, você se torna uma criança também, né? Então Jesus quer falar disso para a gente. E tem uma historinha muito interessante que eu queria contar para vocês, que é uma história verídica, né? Lá no tempo de Jesus, a sogra de Pedro, ela era uma mulher muito difícil, no gênero, né? Tanto que dizem que Pedro sofreu com ela, né? Mas é só ela, viu? As outras sogras não são assim. Então, ela, sabendo de Jesus, que Jesus era uma pessoa que cativava, que falava do amor, que realizava milagres, e sabendo que o genro estava acompanhando ele, ela pensou: eu vou tirar proveito, né? Eu não posso deixar passar assim, porque eu mereço. Meu genro está com ele. Chamou ele e falou assim: Jesus, olha, dá-me um talismã, uma pedra, qualquer coisa assim, preciosa, para que eu possa carregar comigo e possa me trazer sorte, possa me facilitar as coisas, né? Para que eu possa ser feliz. Aí Jesus olhou para ela com aquela ternura, com aquela paciência que só ele tinha, né? E se fosse a gente também, a gente não ia ter essa paciência. Ainda mais, né? Uma pessoa difícil. Ele disse assim para ela: mas eu já dei. Ela falou: como? Então roubaram a minha. Não, eu não recebi. Sim, eu dei. É o tempo. O tempo é que vai trazer tudo que você precisa. Você trabalha com amor, planta, para que você possa colher com o tempo. Planta coisas boas, né? Aí eu estive pensando, nós todos temos em nós, já pararam para pensar? Duas crianças. A criança que Jesus quer de nós, que é a criança que ama, que perdoa, que é simples, que é humilde, que não é orgulhosa. E a criança, como era a sogra de Pedro, a criança que quer na hora, né? Que é generosa, que não sabe esperar, né? A criança que não aceita as coisas do jeito que são, né? Nós devemos olhar para dentro de nós e escolher que criança que a gente quer ser, né? E assim, eu falo, isso tudo está em nós. Tem uma historinha também de Chico, que eu não podia deixar de contar para vocês. Chico, nas suas andanças, né, em Pedro Leopoldo, ele tinha um moço que toda vez que via o Chico, ele se escondia. Ele se escondia atrás de um poste, atrás de um carro, entrava dentro de um armazém da época. Ele se escondia, não podia ver o Chico porque ele se escondia. Aí o Chico ficou preocupado, pensou: eu devo ter feito alguma coisa.
porque não é possível, ele deve ter uma mágoa, eu fiz alguma coisa para esse moço. Um dia o Chico veio, sabe, e o cara estava distraído, pôs a mão no ombro dele e falou, meu amigo, ele levou um susto, agora não tem jeito de esconder, né? O Chico falou assim, olha, eu queria falar para você que eu percebo que você se esconde de mim, e eu devo ter feito alguma coisa para você. Eu quero te pedir perdão, quero te pedir desculpa. Eu devo ter te feito alguma coisa que te deixou muito triste. O moço abaixou a cabeça e as lágrimas corriam. Disse, Chico, eu me escondo de você porque eu tenho vergonha. Eu falei mal de você para a cidade toda. Eu inventei mentiras. O Chico olhou para ele e falou, meu amigo, e deu um abraço nele. Falou, não precisa disso. Está tudo certo. Só o Chico, né? Se fosse a gente ia perguntar assim, escuta aqui, o que você está falando de mim? Né? Mas o Chico ensinando a gente, né? Então, daí a gente tira também um aprendizado. O que a gente fala, o que a gente faz de ruim do outro, pesa para a gente. Agora, o que o outro faz, aí é problema do outro. Então, a gente nunca deve retribuir o mal com o mal, para que a gente possa ter paz no nosso coração, na nossa vida, né? E tem também uma frase que fala assim, o bem sempre vence o mal, mas o mal não vai se entregar sem luta. Então a gente tem que lutar com o mal que existe em nós, o nosso orgulho, né? A gente às vezes sempre se coloca de vítima, falando assim, não sou eu, é o outro. Quando a gente vem numa palestra, a gente fala assim, puxa vida, meu irmão, meu marido, meu filho devia estar aqui, porque é para ele que está sendo falado. Mas é para todos, né? Então a gente precisa não se colocar de vítima nessa vida. A gente precisa enxergar que somos espíritos, que precisamos melhorar, que cada coisa vai vir a seu tempo e que a gente precisa usar essa criança que Jesus nos fala, que é a criança do amor, da simplicidade, da humildade, para que a gente possa evoluir e ser feliz. Eu gosto muito do poeta português Fernando Pessoa, né? A criança que fui chora na estrada. Deixei ali quando vim ser quem sou. Hoje vendo que sou é nada, quero ir buscá-la onde ficou. Que a gente possa buscar essa criança, né? Aonde ela ficou, onde nós deixamos ela. Será que ela cabe em nós ainda? Cabe. Porque esses mandamentos, sentimentos que Jesus, não é? Cita nas crianças, cabem em cada um de nós, porque são eles que vão nos levar até Deus, né? A um mundo melhorado, a um mundo, não é? De amor, de compreensão, de ternura. Quanto a gente vê que a Terra, não é, está esquecido desses sentimentos, desses mandamentos, porque senão nós estaríamos num mundo já regenerado. Não é isso que nós estamos vendo, sentindo, né? Quanta desventura, quanto desamor. Meu Deus, vamos aproveitar os ensinamentos, né? Todo o Evangelho, ele é o remédio para que possamos nos curarmos dos excessos, das faltas. Então, é uma medicação sagrada, consagrada, né? De verdades, de espíritos como nós, né?
vem nos trazer hoje as informações, eu falo, nós temos que agradecer e muito, não é? Sermos mais agradecidos, porque Deus tem nos ofertado oportunidades imensas de fazer uma transformação, de fazer uma melhora, buscando na educação, né? Nessa verdade de como nos educarmos moralmente, espiritualmente. Então, vamos para a escola. Ainda dá tempo de nos matricularmos nessa escola do amor, da realidade, para, ao acordarmos, possamos, né, buscar essa transformação, porque de muitos a oportunidade está quase, não é? Para nos deixar. Por quê? Nós vamos envelhecendo, cada um tem o seu tempo. Por que não começar agora? Nós não sabemos a hora, né, em que o ladrão vai entrar na nossa casa. Então, a gente precisa estar sempre pronta, né? Buscar. Vamos varrer a nossa casa diligentemente, né? Fazendo uma limpeza muito grande para procurar a nossa moedinha. Então, a moeda precisa ser achada. A gente não parte antes de encontrar a moeda, né? E antes de achar a dracma perdida. Então, vamos fazer uma transformação para a gente estar mais em paz com Deus e com Jesus. Que através dos ensinamentos, desse conhecimento, é que a gente está fazendo assim uma transformação profunda, né? Para encontrar a paz, a esperança, né? Essa coragem de viver todo esse amor verdadeiro. É o momento agora de buscarmos o que a gente possa, não é? Nos tornarmos uma criança, um sentimento, um amor verdadeiro. Essa oportunidade que Deus nos oferta, nos ajudando a nos desembaraçarmos das dificuldades, buscando a verdade, buscando o amor, a oportunidade que Deus dá a todos de uma vida melhor, de uma vida construída no amor, respeito e, sobretudo, na fé e razão. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, pela vossa infinita bondade e misericórdia. Nos ajude, nos assista, Senhor. Para que nessa transformação a gente possa estar mais perto de Deus e de Jesus.
buscando a paz, a esperança, e buscando a transformação. O que nós almejamos, Senhor? O conhecimento, essa melhora de um mundo mais feliz, para que o mundo possa se tornar melhor, é necessário a nossa transformação. Porque quem está fazendo o mundo tão adoentado, tão difícil, somos todos nós que perdemos a razão, perdemos a humildade, a oração. O que nós estamos fazendo, Senhor? Que a gente possa voltar a ser brando, pacífico, humilde, conhecedor, para que possamos transformar o nosso mundo de sofrimento e de expiação para um mundo regenerado, para um mundo feliz, onde todas as pessoas vão despertar dos erros, buscando os acertos, saindo do ódio, buscando o amor. As imperfeições, buscando a certeza, o equilíbrio, buscando a paz. Obrigada, Senhor. Ajude a nossa humanidade a pensar melhor e a querermos um mundo mais feliz, mais humilde. Não vamos pensar tanto nas coisas da terra, porque nosso espírito, a esperança, o equilíbrio, o amor. Fazei de nós um instrumento para o teu trabalho de amor, Senhor. Onde houver ódio, consenti que semeemos o amor. Perdão onde haja injúria, fé onde haja dúvidas, esperança onde haja o desespero, luz onde haja as trevas e verdades onde haja mentiras. Ó Divino Mestre, permiti que não procuremos tanto ser consolados quanto consolarmos. Compreender que ser compreendidos e amar que ser amado. Porque é dando que recebemos e é retornando à pátria espiritual é que vivemos a verdadeira vida, a vida espiritual. Nos ajude, Senhor, a buscarmos essa vida melhor para o adiantamento do nosso espírito imortal. Nosso espírito que reclama a doce paz. Não a paz do mundo, mas a paz de Deus que o mundo não nos pode dar. Nosso Pai que está em toda parte, santificado
santificado seja o teu nome em louvor a todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso da mente e do corpo dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas com esquecimento de todo mal, porque só em ti brilha a luz do poder e da glória, da paz e da esperança para sempre, Senhor. Obrigada. Aqueles que aguardam em casa com a água, que possa estar sendo fluidificada nesse momento. O Evangelho no lar traz a paz, o equilíbrio, traz espíritos de luz para dentro do seu lar. Abençoados sejam os bons espíritos, protegendo a todos, a nossa humanidade em desespero. Que a luz e a paz se façam presente aos hospitais do câncer, do fogo selvagem, aos aidéticos, aos leprosos, Senhor. Misericórdia, piedade, Senhor. Para aqueles que vos não conhecem, esperança, aqueles que sofrem, aqueles que choram. Que a vossa infinita bondade e misericórdia possa descer sobre a nossa terra, protegendo, abençoando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto que do vosso ventre nasceu, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, os sofredores, agora e na hora de nossa passagem ao mundo espiritual. Obrigada, Senhor. Obrigada por tanto que tem nos ofertado. Que assim seja. Obrigada.